Ó, ele vai. Agora tu só dá o ok aí, que ele vai começar a gravar. Só dá um ok, sim. É, Eu só não dá entendi. Entendi. Tá. isso, que ele Deu. começou. Isso. Tá. Bom, então, eu queria começar a falar, vamos ver se tu vai enxergar aí pelo celular, mas aí também, depois, se tu quiser ver no computador, pode ser também. Tá. Como a Uhum. gente falou bastante de Ashtanga, né, de asanas, eu queria mostrar que eu peguei as três séries, até mandei no WhatsApp de vocês no grupo, né, as três Uhum. de exercícios para a gente olhar um pouquinho e ver que por essas séries aqui, a gente tem bastante exercício para fazer, bastante ideias, né, de como Uhum. praticar. Por exemplo, as gurias estão usando aquele aplicativo, né, acho que é o Tumi, para montar as sequências, né, de exercícios que elas estão dando nas aulas. Mas se tu Uhum. pegar assim, por exemplo, essa parte de cima aqui, essa primeira linha, é a nossa saudação ao sol. A segunda linha é a saudação ao sol, aquela um pouco maior. E aí depois tem aquela folha grande que eu dei para vocês, que foi as primeiras posições que a gente treinou em pé. E eu disse assim, Uhum. essas posições aqui são super importantes treinar. E toda a série essa do Ashtanga vai começar com essa série em pé, essas mesmas posições em pé, que vai até aqui o Virabhadrasana, o guerreiro, até que tu deu na tua aulinha, o Uhum. Virabhadrasana 2. Aí Ah. depois ele passa para as posições sentadas, ó. Então, seated. Então, sentando, depois sentando, ele vai dar várias posições sentadas. As duas Uhum. últimas, na verdade, a última linha é quando começa a finalização da aula, ó. Então, via de Uhum. regra, por exemplo, se a gente estiver menstruada, a gente não vai fazer a posição da vela, né? A posição Uhum. invertida sobre os ombros. Mas pode fazer a ponte, pode compensar, que ele até faz a ponte, depois compensa a ponte. Poderia fazer Uhum. aquela meia ponte que a gente faz, aí depois ele faz a vela, ele faz o saravangasana, naquele de levar as pernas lá para trás. Vai ser sempre assim. O que vai mudar aqui é só o miolo dos exercícios. E aí, então, essa é uma boa maneira de começar a aula, com posturas em pé, depois que solta um pouco o corpo, na minha visão, Uhum. assim. E depois sempre termina com essa sequenciazinha. Não precisa, claro, colocar essas partes assim, essas partes mais difíceis da sequência, né? Que tem que fazer a posição de lótus, cruzar as pernas e tal. Isso aí não precisa colocar. Mas a ponte, a meia ponte, a invertida sobre os ombros, que a maioria das pessoas consegue fazer, ou pelo menos o apoio na parede, aí invertida sobre a cabeça. Aí depois senta, respira um pouco, eleva o Uhum. corpo, e a última posição é o Shavasana. Vou Uhum. compartilhar aqui agora, ó, só para a gente ter ideia, que a segunda série deles, que pouca gente faz ela no Brasil, é a mesma coisa, ó. Começa, primeira linha, aquela nossa saudação ao sol que a gente treinou. A segunda Uhum. linha, a saudação ao sol um pouco mais comprida, que ele chama de Surya Namaskar B. E aí depois de novo, ó, aqui as mesmas posições iniciais, os triconásanas, o abertura de pernas, aí que ela começa a fazer umas outras posições de retroflexão, que são super importantes para a coluna, né? Tu sabe melhor do que eu, né? Fortalecimento aqui da coluna, tipo Shalabhasana, que é o gafanhoto, ó, aí ele Uhum. o Strasana, que é o camelo, e aí assim ele vai, ó. Aí faz torções, aí depois ele começa a fazer umas posturas mais difíceis. Depois ele bota bastante invertida sobre a cabeça,
aquelas idas e vindas para trás da ponte e termina tudo igual de novo, ó, a vela, Halasana, Karnapidasana, e assim ele vai indo, ó, aí compensa a vela, aí faz invertida sobre a cabeça, tudo igual. Uhum. Então sempre vai ser isso. Então as gurias têm procurado bastante sequências de asana, enquanto que não surge ao natural. Às vezes tu pegar uma sequência assim, que é uma sequência mais simples, como essas posições iniciais em pé e as posições finais mais simples, Aham. é interessante. A terceira sequência, ó, eu só tenho a parte do meio, é a mesma coisa, ó. Vai fazer as posturas, aquelas iniciais, tudo igual, e aí aqui a terceira série já é bem mais avançada. Ó. Esse desenho aqui mostra ele sempre com o pé atrás da cabeça lá, ó. Então tem várias Uhum. posições com o pé atrás da cabeça. Tem uma outra posição que é tipo um kakasana de lado, assim que tu bota as pernas para o lado, que é um pouquinho mais fácil, mas as outras são bem mais avançadas. Aí tem o Natarajasana, que é aquele de pegar o pé aqui atrás em pé, que é super lindo, a Binha faz super bonito o Natarajasana, ah, que a gente pode treinar. Tem o espacato do balé, né, que é o Hanumanasana, que também é super difícil. Tem o Uhum. Virabhadrasana 3, que é aquele tipo aviãozinho, assim, que é mais fácil. Então, essa aqui também tem algumas ideias de alguns exercícios. Bom, Uhum. vamos falar um pouquinho, então, sobre os nossos elementos. Vou compartilhar aqui. Elementos. Hoje eu ainda estava vendo, entrou o Instagram escuta, né, o que a gente fala, e entrou uma professora dando a formação dela, era baseada nos elementos. É uma formação, eu nem vi direito em que cidade que é. Não, é Camboriú, Santa Catarina. Ela tem uma escola, e aí ela diz que a formação de professores dele é uma formação sobre elementos, os elementos da natureza. Formação em yoga, né? Por quê? Aham. Porque os elementos, ele é uma maneira de se explicar como é constituído o nosso mundo em várias filosofias do Oriente. Então, a medicina chinesa tem, o Ayurveda, que é a medicina da Índia, tem, o yoga tem, o budismo tem, as tradições xamânicas têm, tradições xamânicas lá do Oriente, não as nossas aqui. Talvez as nossas Uhum. tenham, né? Provavelmente. Mas Uhum. eu falo daquela região lá dos Himalaias. Eles dizem assim: é uma das maneiras de ver como é feito a nossa experiência de vida. Então, nós somos constituídos dos 5 elementos da natureza: terra, água, fogo, ar e espaço. Tu conseguiu ler aquele textinho da apostila? Não, ainda não, 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 Aquele texto é muito legal. Aqui eu não, é. até separei ele para compartilhar, mas eu acho que ele vai ficar pequeno na tua tela. Aquele texto é muito legal, assim. Se tem um texto que tem que ler, é aquele texto. Ele é muito interessante. Ele vem desse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu Se parar tu o. quiser, eu pego ali se tu quiser. Ó, ele vem desse livro aqui, aquele texto, que é a cura. Sai tudo ao contrário aí, né? Mas enfim, é a Não, cura. a cura através da forma, da energia da luz. Isso, do Tenzin Yang Rinpoche. Eu sempre erro o nome dele. Tenzin Yang Rinpoche. É um livro muito legal. É um livro também da onde sai, o meu tá todo rabiscado. É também da É. onde sai aqueles vídeos que eu acho que eu ainda não compartilhei com vocês. Eu compartilhei os vídeos do equilíbrio dos elementos. Não, né? Não, não, esse não. Loira, bem loirinha de cabelo curto, não, né?
Não me lembro, eu acho que não. Acho que não, né? Tá, então eu vou compartilhar agora, porque eu não compartilhei antes, que senão fica meio esquisito. Tá. Existem práticas físicas e existem práticas mais físicas, mais palpáveis, e existem práticas um pouco mais sutis, que seria a meditação, como a gente pode usar os elementos. Até no último encontro lá na Binha, a Fê falou assim: ah, mas onde que eu vou usar, né? Isso, onde é que eu vou usar o Yoga Sutra? Aonde eu vou usar os elementos? Então, assim, os elementos e o Yoga Sutra, a gente poderia dizer que eles são a base de como tu experienciar a tua prática de yoga, porque senão vira ginástica, né? Aí eu Uhum. sempre digo, né? Vai fazer um pilates, vai fazer uma outra coisa que com certeza o profissional tem muito mais treinamento de fisiologia, de anatomia do que um professor de yoga, a maioria, né? A maioria dos professores Uhum. de yoga que não são da área da saúde, né? Então essas são as bases do yoga, de como a gente observa o que a gente está fazendo. Então a gente linka os elementos eles também podem ser a base, além da base da criação da nossa experiência de vida, de corpo, de como a gente percebe as coisas, eles também dizem que os elementos são a base da criação das deidades, que também são experiências que a gente tem de uma consciência mais ampla. Por exemplo, Shiva, ele é o elemento fogo. Então, na sua base, a manifestação da sabedoria de Shiva, que é o criador do yoga, é o elemento fogo. Ganesha, por exemplo, é o elemento terra. Então, a manifestação do elemento raiz de Ganesha é o elemento terra. E o que seria o elemento terra? Elemento terra, o que lembra para a gente uma montanha? Estabilidade, né? Imóvel. Quando a gente olha uma montanha, quando a gente vai caminhar na natureza, assim, em vales, em canyons, e a gente olha aquelas coisas gigantescas, é uma experiência, né? Porque, na verdade, até as montanhas também estão se mexendo, também estão se transformando. Nada é eterno, né? Na nossa existência aqui nesse mundo. Mas as montanhas, elas passam, a terra passa essa sensação de estabilidade. Então, quando a gente pensa assim, aonde está a estabilidade do meu corpo? Como é que eu sinto a estabilidade do meu corpo? Como é que tu acha que a gente sente? Agora tem uma coisa aí que está te apoiando, que está te dando uma estabilidade. O que que é? O tato? O tato, isso mesmo. O Tá. sofá, a almofada. Sim. Então, essa sensação de percepção de tato é que faz a gente ter estabilidade. Então, essa Uhum. percepção sensorial. Só que a gente tem essa percepção sensorial que a mente tem, né? Então, a gente tem a percepção dos pés, do que apoia as nossas costas, pela pele, né? Pelos impulsos nervosos. Mas se a gente quisesse trazer isso, se isso se manifesta no nosso corpo, a gente pode deixar isso permear a gente através de uma estabilidade também emocional, de uma estabilidade mental. Então, o que que Uma eles dizem? segurança, né? Uma segurança. Então, no momento que tu está fazendo um asana, e aí tu planta os teus pés no chão e sente o chão que está embaixo de ti, o tapetinho que está te dando segurança. Se tu fechar um pouco os olhos e trazer a intenção de que aquela estabilidade tão estável, o que que normalmente uma coisa estável é? Normalmente ela é uma coisa imóvel, ela é uma coisa parada. Então a gente traz aquela sensação de uma montanha gigante. Então, aquilo vai trazer a sensação de uma estabilidade não só física, mas também Uhum. emocional. Por exemplo, quando a gente recebe uma notícia muito bombástica, assim, tanto boa ou ruim, mas recebe uma notícia bombástica, a gente não tem aquela expressão assim.
Eu perdi o chão. A gente não fala, Sim. eu perdi o chão. O que a pessoa está querendo dizer assim? Eu caminhei, parecia que eu estava flutuando. O que ela perdeu? Ela perdeu a estabilidade, ela perdeu exatamente isso, ela perdeu a terra. Então eu Sim. perdi o chão. Por quê? Né? Porque recebi uma notícia assim incrível e perdi o chão. Então, quando a gente, o importante da gente, as gurias estavam falando, né, que as aulas do Rafa têm bastante permanência nas posições. Então, quando tu entrar numa posição de yoga e ficar ali estável por alguns instantes, parada, só percebendo a respiração, que aquela estabilidade da terra, ela permeia também o teu estado emocional e a tua mente. Só que isso tem que ser uma intenção. Tu tem que realmente deixar. Bom, uma mente mais estável, o que que seria uma mente mais estável? Primeiro, ela não é uma mente agitada, porque a gente está dizendo que estabilidade é uma coisa um pouco mais imóvel, então ela não é uma mente muito agitada, então a gente para de pensar tanta coisa. Quando a mente está muito agitada, normalmente a gente diz que é uma mente que está com muito fogo. Uma pessoa que está com muito fogo ou muito ar. Então, quando a pessoa está com muito fogo, é uma pessoa que fala muito, é uma pessoa que fala rápido, é uma pessoa que está falando uma coisa, já está pensando a outra, e nem termina uma frase e já vem outra. Então, isso é uma pessoa que está se manifestando mais com fogo. O ar também, né? O ar também é um movimento, então também tem muito ar, tem muito movimento. A pessoa está inquieta. Aí a gente faz aquela analogia com as chamas de uma fogueira, ou a gente faz aquela analogia com o vento. O vento, o ar, quando a gente está assim sem vento, o ar é calmo, né? Tranquilo. Quando começa o movimento do vento, aquilo mexe tudo de lugar, né? Então a gente procura. Uhum. Então a gente tem que começar a entender que a terra é essa, que na verdade, olha que engraçado que é. Essa terra que a gente sente embaixo dos pés, com o tato, ou o sofá, ou a cama, ou o tapetinho, o que for, ela é apenas uma sensação. Então, quando a gente perder essa estabilidade mental ou a estabilidade emocional, talvez seja mais fácil tu te conectar com essa sensação de terra física. Então, eu estou muito agitada, eu estou muito inquieto. Bom, eu posso sentar num lugar, ficar imóvel e só respirar e tentar perceber o que que tem embaixo de mim, o que que o meu corpo sente embaixo de mim, a terra, tem uma coisa que está me Uhum. apoiando. Então tu começa a trazer aquela sensação que na verdade é só uma percepção da tua mente, que nem parada a terra tá, entende? A brincadeira toda é essa. Nem a Uhum. montanha é eterna e nem a terra não está parada, ela também está se mexendo, mas a sensação que a gente tem de terra é de estabilidade. Então, eu sento, eu paro, e aí aquilo a gente fala até quando a pessoa está muito agitada, né? Senta, para um pouco, respira, né? Que o respirar é muito a ideia de relaxar e de soltar. Então, assim, a gente sempre tenta trazer isso. Aqui nesse texto, eu não vou compartilhar, que vai ficar pequeno no teu celular, tem na Tá. apostila, deve ser na página 70. Ele vai dar uns exemplos bem legais, assim, de que, por exemplo, quando a pessoa tem terra demais, uma pessoa que tem terra demais é uma pessoa que é muito parada. É só tu pensar. Bota um montão de terra em cima de um saco, dentro de uma Uhum. sacola. Aquilo fica pesado, né? Aquilo é pesado, então a pessoa tem muita terra, a pessoa é muito estável, então qualquer mudança vai fazer uma coisa que tudo dá medo. Ah, não, mas eu não vou mudar o caminho que eu vou para casa, eu não mudo o supermercado que eu não mudo o meu relacionamento. Então a pessoa tem uma necessidade
de estar sempre muito estável. Isso já é um excesso de terra, porque São tu tem mais resistentes também. mais resistentes, exatamente. Então a gente tem que ter terra, que a gente tem que se manter estável, mas também tem que ter um certo equilíbrio nisso. Pouca terra. Pouca terra é aquela pessoa que nem pipa no vento, né? Nunca para em lugar nenhum, nunca para em emprego nenhum, nunca para em relacionamento nenhum, tá sempre se mudando, um ano aqui, um ano lá, não sei o que. Essa pessoa não tem terra, essa pessoa não tem estabilidade, ela não consegue dar uma continuidade nas coisas. Ela começa, provavelmente ela tem muito fogo, ela começa aquilo, mas ela não consegue ter estabilidade de continuar. Tem um ímpeto de começar, mas não estabelece continuidade. Então, falta terra para ela. Ah, mas e aí como é que eu acho terra na minha vida? Bom, por exemplo, tu pode botar desde a alimentação. O que seria a terra na alimentação? Seria alimentos que são raízes, tipo aipim, mandioca, Uhum. beterraba, batata. Tu tem que colocar mais firmeza no corpo, né? Por exemplo, tu tá muito agitado, aí tu toma um café. Um café é um elemento do fogo, porque ele vai trazer mais agitação. Pô, se a pessoa já é super agitada, tá sem terra nenhuma, toma café, toma Coca-Cola, toma energético, não sei o quê, aí acabou a terra, né? Então a pessoa tá muito agitada, come uma comida mais pesada, uma coisa mais densa, pode até ser um Uhum. cocotó, né? Mas que aterre Uhum. ela, né? Quando a gente pratica yoga, sabendo disso ou não, então as pessoas que fazem aula de yoga e não têm esse conhecimento dos elementos e dessa sabedoria antiga, a gente, bem ou mal, a gente sempre está equilibrando todos os elementos na prática de yoga. E isso é uma ideia Uhum. que a gente deve ter também quando monta sequências, de não fazer sequências muito paradas, por exemplo, com muita permanência, que a pessoa precise de muita estabilidade, nem sequências muito agitadas, porque isso vai deixar a pessoa mais excitada, vai mexer mais com o fogo dela, nem sequências muito lentas também, então sempre tem que ter um equilíbrio na aula. Tu dá um pouco parado, tu dá um pouco mais agitadinho, depois tu volta a parar e tu vai equilibrando. Salve aulas particulares, que tu pega uma pessoa que está super depressiva, por exemplo. Está super depressiva, ela pode ter um excesso de terra. A depressão, ela tem várias nuances, né? É difícil a gente dar um exemplo assim, depressão é excesso de terra. Não, depressão pode ser excesso de terra, pode ser falta de fogo, porque fogo também é alegria, é o movimento, então a pessoa está deprimida, só quer ficar parada. Uma cascata, vai uma coisa girando a outra, né? A gente não sabe o que Uhum. surgiu primeiro. Se foi um excesso de terra, se foi uma falta de fogo, mas enfim, um excesso de terra. Como é que a gente, uma das maneiras que a gente apaga o fogo, como é? Jogando terra, né? A gente joga terra, então quando a pessoa tem muita terra, muita estabilidade, ela não vai ter esse ímpeto de fazer as coisas, talvez ela perca um pouco a alegria de viver. Então tem que Uhum. balancear isso. Aí, caso tu pegue uma pessoa que está nessa situação, a gente pegue um paciente ou um aluno de yoga que está meio down, meio para baixo, meio pesadão, assim, Sim. aí é lógico que tu não vai dar posições que ele fique muito tempo parado, que exija muita estabilidade dele, porque ele já está com isso em excesso, né? Tu vai botar movimento nele. Bom, Tá. o outro elemento que é super legal também, todos são, né? Sim. As analogias são muito legais. Oi, Fê! Oi, bonita! Tudo bem? Boa noite. Tá ligando o teu Uhum. áudio ainda? Tu não tá me ouvindo? Tu tá no celular? Tu tem que... Não? Tá no computador?
Tu Eu não tem tô nem vendo ela. Não, ela tá ali, tu tem que toca assim no telefone, toca no telefone para habilitar o áudio. Agora deu. Tá bom. Vai. É só tocar. Eu acho que ela vai entrar de novo. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela. É, eu não vi. Ela entrou, peraí. É que se não tem o Zoom, se é a primeira vez que entra. Oi, bonita. Tu entra ali e toca na tela do celular. Depois que tu entrou na sala, tu toca assim, só de leve embaixo, vai aparecer assim uma setinha dizendo habilite o áudio. Aí tu habilita o áudio pela internet. Ó, e Tá agora bom. sim. Ah, maravilha! Tem que sempre habilitar ali, né, o áudiozinho. E aí, tudo bem? Ah, desculpa o meu atraso. Eu levei a Lívia num aniversário e me atrapalhei toda com os horários. Depois, mas eu preciso sair, eu tenho que pegar ela 15 para as 10 lá, mas aí dá tempo, né, da gente conversar. Sim, sim, nós vamos muito. A Letícia está super cansada aqui. Vamos só mais um pouquinho, depois a gente Não, continua mas já até me animei. falando. Os elementos é um assunto super gostoso, né? Ah, Como vocês estão no celular, eu falei para ler essa parte que ficou para trás aqui, ficou gravadinha. Depois, se quiser acessar, vai estar no YouTube. Essa parte no livro, esse texto, eu ia compartilhar aqui para a gente ler um pouquinho, mas vai ficar muito pequeno no celular. Então, Tá. assim, essa leitura aqui dos elementos é muito legal, gurias, muito, muito, muito legal. Então, assim, leiam, que a gente está falando, assim, de coisas mais práticas, que aqui nesse texto não fala tanto. Ele vai dar bastante essas explicações de se a pessoa tem muita terra, se a pessoa tem muita água. O livro é esse aqui, ó, já mostrei, vou mostrar de novo para ti. O livro que sai esse texto, que é a cura através da forma, da energia e da luz. Eu vou botar um print dele lá no nosso grupo do Whats e vou mandar para vocês também as práticas físicas, as práticas de yoga físico, de exercício, de movimento, que são muito malucas, mas são bem legais, dá para pegar pedacinhos daquelas práticas para fazer, ou vocês fazerem primeiro, claro, né? E dar nas aulas. Bem legal, bem diferente, bem diferente. É um yoga que eles dizem que é um yoga assim, um dos yogas mais antigos, esse yoga dos elementos, porque ele vem de uma origem quase xamânica, quando tudo, na verdade, ainda era uma pré-visão de deidades, de hinduísmo, não existia isso ainda. Que como eu estava falando com a Lê, por exemplo, lembra que Shiva é fogo, né? Ganesha é terra, aquele que tu pegou até Vishnu. o Vishnu, eu não lembro o que ele é, se ele é água, eu não lembro. Mas Eu então, acho que sim. Eu já confirmo aqui, mas eu tinha anotado. Aham. então, essa sabedoria é uma sabedoria pré-deidades. As deidades surgem juntos. Eles dizem que as deidades são mais uma das manifestações desses elementos. E, na verdade, os elementos, eles são a nossa experiência de vida. É como a gente experiencia a vida. Então, esse texto é bem legal. E aí eu vou mandar os videozinhos, eu loira, de cabelinho bem curtinho, outra pessoa, minha irmã mais nova. Isso deve fazer uns 4, 5 anos, eu acho. Uns 4 anos, com certeza, já faz. Eu fazendo yoga aqui na sala da minha mãe e gravando o vídeo. Bom, vamos falar da água. A água, como eu já botei aqui, né? O que que a água sempre traz, né? A água, ela traz um relaxamento. Todo mundo sabe disso. E a gente procura, então, por exemplo, como a terra era estabilidade,
como a gente faz a analogia com uma montanha, a água é um relaxamento, é um conforto, por isso que é tão bom, hoje existem os partos na água, né? Por isso que é tão bom uma aguinha quente para dormir bem, um banho gostoso, o mar, enfim, todas essas experiências deliciosas que a gente tem com a água é essa coisa fluida. Vocês pensem assim, como a gente vai achar a água no nosso corpo? Bem, primeiro, muito fácil, né? Já na saliva da nossa boca, a gente tem essa experiência de umidade. A gente já tem a água ali se manifestando. Nos olhos, né? Muito ar-condicionado já resseca os olhos, aí falta água. Isso é uma maneira, assim, mais, entre aspas, grosseira da gente perceber a água. Agora, por exemplo, a água, olha só, a água é uma coisa que ela, além de ser confortável, por exemplo, esse é o meu chá da tarde aqui, já tá velhinho, né? Fiz ele, nem sei que horas que era, 2 horas da tarde, eu acho, 1h30. A água, se eu botar água aqui na minha xícara, adoro essa xícara, ela fica nesse formato, né? Agora, se eu colocar água nesse copo aqui, que já tá vazio, que eu já tomei tudo, ela fica nesse formato. Então, a água, vocês tragam sempre para a mente que a água é uma coisa que ela se encaixa, que ela dá uma certa, além de um certo conforto, ela dá uma certa mobilidade para o corpo se adaptar. A água, ela se adapta às situações, ela se adapta onde ela foi colocada. Então, quando a gente faz o exercício físico, a gente faz o asana, aí tu ajusta. Bom, mas, por exemplo, hoje eu estou com dor aqui no meio da minha coluna. Quando eu exagero um pouco no trabalho e na prática de yoga, eu fico com um pouquinho de dor no meio da coluna. Então, eu tenho que achar uma posição para ficar aqui, ó, que o meu corpo se adapte também a essa dor. A Lê deve trabalhar muito com isso, né? Uma adaptação do corpo. Isso para o yoga é a água. Então, a água, ela é um conforto do corpo. A gente tem que procurar no exercício físico, no exercício respiratório, na meditação, na concentração, um conforto. Aí tu vai pensar assim, todas as situações da minha vida eu tenho conforto, porque o pulo do gato é esse, né? A gente usa o yoga, as técnicas do yoga como uma ferramenta para ser mais feliz, mais plena e tudo mais que a gente já está cansado de saber. Então, assim, em algum momento que eu não encontre conforto numa situação da vida, eu tenho que lembrar que, enfim, sei lá, como a gente tinha falado da Terra, se eu recebo uma notícia que me surpreende, a gente tem aquela expressão, perdi o meu chão. Perdi o meu chão significa perdi a minha terra, perdi a minha estabilidade. Aí a gente está numa outra situação, sei lá, uma situação meio constrangedora. Às vezes a gente fica constrangido até por uma outra pessoa, né? A gente está vendo uma situação esquisita acontecendo e a gente se sente constrangido com aquilo, nem é com a gente, né? Vergonha alheia. Uma vergonha alheia, exatamente. Aí aquilo se prorroga assim por uns 45 minutos, sei lá o que é. E 45 minutos já é um tempo que já dá para dar um certo desconforto no corpo, né? Uma situação, uma audiência judicial. Agora eu lembrei, eu acho que o lugar que eu mais me sinto desconfortável é nessas audiências de frente de juiz. É um negocinho desconfortável aquilo. Aí tu tem que procurar um certo conforto em ti. Batata, é batata que vai ter tensão no corpo na hora que a gente perde essa água. Aí tu logo respira e solta. Então tu procura o conforto. Na hora que o teu corpo encontrar o conforto, pelo menos um pouquinho mais de conforto, que é, sei lá, solta um pouco os ombros, dá uma giradinha assim bem discreta, relaxa o pescoço. O que vai acontecer? Aquilo também deve permear um pouco a tua respiração. Permeando a respiração, aquilo vai permear um pouquinho as emoções. Então, tu volta a ter contato com a tua água, com o teu conforto.
Nessa sabedoria também eles fazem uma relação bem legal, que, por exemplo, se a pessoa tem água demais, o que tu acha que acontece com uma pessoa que tem água demais? Uma pessoa que tem muito conforto, fica uma pessoa que não se mexe, né? Fica uma pessoa sem... Relaxada demais. Relaxada demais. Então, assim... Tranquila demais. Tranquila demais, exatamente. Então, eu tinha um conhecido que dizia assim, uma das piores coisas que tu pode dar para uma pessoa é estabilidade demais, conforto demais, meio tipo assim, né, adolescente com Netflix liberado, feriadão, férias, boletim ok, é conforto demais, né? Ele vai perder 2, 3 meses, que a gente sabe depois na vida adulta que são super preciosos, que a gente se rasga aí para conseguir 2, 3 meses para fazer um curso, um sei lá o que, uma viagem, e ele perde no Netflix e no PlayStation, né? Então é conforto demais. Uma pessoa com pouca água, ela chega a ser uma pessoa que não é agradável de conviver. É uma pessoa árida, seca, é uma pessoa que não tem conforto na voz, não tem conforto com a comunicação, não tem conforto, não tem uma maleabilidade em se mexer na vida, assim, se mexer perto das pessoas, é bruta, provavelmente vai ressecar a terra, né? Então é uma terra seca também, e aí assim tu vai. Então, quando a gente faz yoga, a gente sempre vai procurar, primeiro, a estabilidade da terra. Tu monta uma posição, tu acha a estabilidade. Depois que tu achou a estabilidade, o segundo passo, que é muito rápido, é achar a estabilidade com conforto, com a água. Então, tu traz a terra e a água, sempre. Terra e água. É básico, assim, estabilidade e conforto. Isso permeando o corpo, deve permear o nosso emocional, né? Deve permear a nossa mente, né? Aí, para a gente terminar hoje, para a gente não ir muito longe, que já é 9h20, vamos falar mais do fogo, que aí semana que vem a gente revê tudo rapidinho. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Ali naquele livro, ele traz alguma... de que maneira a gente consegue... Claro, tu já deu alguns toques, assim, né? De perceber quando está mais terra, mais água. Mas tem alguma forma da gente... Eu acredito que todos nós tenhamos todos esses elementos, né? Sim. Mas provavelmente até determinando personalidades de cada um, a gente tenha um ou dois que sejam mais predominantes. Eu não achei na internet, nem nas minhas anotações aqui, qual é o elemento que representa Vishnu, não achei. Tá. Mas tem alguma coisa no livro ou no nosso material que a gente consiga identificar, tipo, qual é o elemento predominante naquela pessoa para poder trabalhar de forma mais adequada? Sim. Os elementos das deidades estão naquela aula de chakras, que com cada chakra liga um elemento e com cada elemento liga uma deidade. Eu só não lembro de cabeça, mas se eu não me engano, eu acho que Vishnu é água, mas eu não tenho certeza, então não quero falar bobagem. Sim, nesse texto aqui, que está na apostila, os 5 elementos, é bem o que tu falou. Nós somos compostos, a nossa experiência é permeada por isso. É uma das maneiras que a gente consegue entender para essa sabedoria oriental. Eu estava falando para ler. A medicina chinesa é baseada nos elementos, a medicina ayurvédica da Índia é baseada nos elementos, o taoísmo vê os elementos, o budismo vê os elementos, o yoga vê os elementos, o Vedanta vê os elementos, o hinduísmo vê os elementos. Então, toda aquela galera do Oriente, lá perto dos Himalaias, todo mundo vê os elementos. Nesse textinho aqui, que é o resumozinho desse livro aqui, ele aprofunda um pouquinho, mas é bem isso, nós temos os 5 elementos. Tem algumas coisas, por exemplo, na medicina chinesa a gente estuda bastante porque a gente trata as patologias através dos elementos, é uma das maneiras. Mas, por exemplo, uma pessoa de fogo,
como a gente vê uma pessoa de fogo, ou uma pessoa, porque na verdade sempre vai ter um ou dois elementos, isso a Ayurveda também fala, que vão se manifestar. Dificilmente tu encontra uma pessoa que nasce com os 5 elementos equilibrados. Normalmente tem um que se manifesta um pouco mais. Então, ele sempre vai ter os dois lados da moeda, ou ele vai se manifestar um pouco exagerado e aquilo vai desequilibrar pelo exagero, ou ele vai estar deficiente, até porque quando gasta muito, né? É que nem o fogo, por exemplo. Queimou a fogueira muito rápido, a gente chama o tal de fogo de palha. Aquilo é rápido, faz tchum, e aí o fogo apaga, não é que nem uma lenha boa de lareira, né? Então, aí ele vai ter a falta do fogo. Uma pessoa de fogo, aí a gente tem que pensar, uma pessoa de fogo é uma pessoa que... O que o fogo é? O fogo é muita vitalidade, o fogo é muito movimento, a gente vê pelas labaredas, estão sempre se mexendo. O ar também é movimento, mas o fogo está muito ligado à vitalidade. Pessoas de fogo gostam muito de sol, gostam muito de calor, não de calor, aquele calor ruim, mas aquele calor gostoso. Provavelmente não gostam muito de frio. Pessoas de fogo falam rápido. Pessoas de fogo pensam muito rápido. Às vezes parece, mistura um pouquinho com o ar, mas o que acontece? Quando bate um vento numa fogueira, o fogo não sobe, então, porque na verdade as energias elas estão todas juntas. Então, quando tem um pouco de excesso de ar, é normal que o fogo vai subir. Uma pessoa de fogo caminha rápido, uma pessoa de fogo se mexe rápido. Por exemplo, uma pessoa de fogo, eu sou uma pessoa predominantemente fogo. Normalmente a pessoa de fogo gosta de acordar cedo, a pessoa de fogo normalmente é muito alegre, é muito sorriso, é muito querida. O fogo é uma energia que agrega as pessoas, todo mundo gosta de estar em volta de fogo. Só que um excesso de fogo é super prejudicial. Pessoa de fogo é aquela pessoa que no momento de loucura, que não é o caso, por exemplo, de uma pessoa de terra, é aquela que se atira da ponte e se suicida. Essa é uma pessoa de fogo, que ela tem rompantes, ela é muito agitada, ela é muito inspirada, é muito criativa. Então, quando tu vê que a pessoa está muito agitada, 2 elementos, fogo ou ar. Provavelmente os dois estão andando juntos. Agitação lembra fogo. Agora, uma pessoa sem vitalidade, uma pessoa sem criatividade, sem ânimo, sem entusiasmo, está faltando fogo. Está faltando fogo. Pode estar faltando outros elementos, é que nem eu estava falando com a Lê. A gente às vezes não consegue perceber o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. Qual foi o elemento? Foi a terra. A pessoa está com muita terra. Terra é estabilidade. Como é que a gente apaga o fogo na floresta? Com terra, abafando também, né? Tirando o ar, mas com terra. É uma maneira fácil de apagar uma fogueira, é jogando terra. Então, uma pessoa que tem muita estabilidade, normalmente falta fogo para ela. E normalmente uma pessoa de muito fogo, falta estabilidade. Ela está faltando a terra. Então, o que uma pessoa de fogo? As pessoas dizem, ai, Carla, tu é tão calma. Não, não sou calma, eu sou tratada, é diferente. Eu sou tratada com yoga. Então, por que a minha prática é lenta? Por que os meus movimentos são lentos? Porque eu sou muito acelerada. Se deixar o meu fogo vai nas alturas e depois eu vou ter 2, 3 dias sem energia nenhuma. E isso não é bom, que é o que a gente quer, uma continuidade, né? Então, assim, já uma pessoa de muita terra, se ficar fazendo tudo muito estável, muito parado, acabou. Uma pessoa de muita terra, por exemplo, tu vê até pelo biotipo, uma pessoa mais gordinha, mais fortinha, às vezes não precisa nem ser gordinha, mas uma pessoa
com mais carne, sabe? Uma pessoa mais carnudinha, por exemplo, agora eu sou uma meia gordinha disfarçada de magra, né? Mas eu sempre fui bem magra, que é bem biotipo de fogo, assim, muito agitado, o corpo muito acelerado não engorda, pode comer um elefante que não engorda. Uma pessoa mais gordinha, ela é uma pessoa que tem mais terra, ela tem mais massa, ela é mais estável. Tem que fazer saudação ao sol, tem que correr, tem que ir para a pracinha, tem que fazer rástrica, tem que aquecer o corpo. Então, a gente vai... É bem fácil, porque quando tu faz a analogia com a natureza, é só tu analisar. No livro tem, no texto aqui também tem, que ele fala muito bom esse texto aqui. Ele até aprofunda um pouquinho, assim, por exemplo, as pessoas de terra, os mais gordinhos e tal, eles são muito amorosos, então sempre junto com um elemento tem uma sabedoria. Isso vai funcionar para aula particular, né? Ou para a tua própria prática, para a gente se curar. Porque numa aula em grupo, eu estava falando para ler, a gente vai e tenta fazer o equilíbrio. Então, o que a gente faz? A gente faz um pouco de movimento, um pouco de estabilidade, um movimento um pouquinho mais rápido, um movimento mais paradinho, acalma todo mundo e deu. O yoga, ele sempre vai estar trabalhando isso, né? Então, a percepção, como é que tu vai atiçar o fogo numa aula de yoga? Aqui no sul, então, é batata, por causa do frio, o fogo se vai. Com a respiração, lembra que o ar faz o fogo crescer, a gente não abana lá a churrasqueira, né? Sopra a lareira. Então, assim, o ar, aí como é que é o ar? É bástrica, para dentro e para fora, muita respiração do fole, muita respiração, muita hiperoxigenação. Aquilo dá um calor, aquece o corpo, o Jai Pranayama. O que aquecer o corpo vai aumentar o fogo. Quando tu tá sentado, por exemplo, em meditação, aí tu tá lá. Primeiro passo, terra. Pronto, estou aqui que nem uma montanha, vou ficar que nem Buda aqui, que não me mexo enquanto não me iluminar. Vários anos sentado embaixo da árvore bode lá, tentando se iluminar. Aí estou eu aqui parada, não vou me mexer até me iluminar. Bom, mas aí eu tenho que achar minha água. Ai, relaxa os braços, relaxa os ombros, solta o maxilar, aquela história toda. Pronto. Então agora eu tenho minha terra estável, não me mexo. Eu tenho a minha água, beleza, já estou me sentindo melhor, até os meus batimentos cardíacos estão diminuindo. E isso aqui está ficando um saco, chato pra caramba. O que está faltando? Tesão. Fogo é tesão. Fogo é muito ligado ao prazer. E aí, para que serve isso aqui? Aí tu respira. Aí traz a tua motivação, não, eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma professora melhor, eu quero ser uma amiga melhor, uma amante melhor, eu quero ser qualquer coisa, eu quero ser Buda, enfim, sei lá, Gisele Bündchen. Aí tu respira e traz a tua motivação, tu tem que ter uma motivação, a motivação é o fogo que te leva. Respira, respira, tem que ter um brilho no olhar. Quando tu faz uma coisa, eles dizem assim, quando a gente perde o brilho, o olho não brilha mais por aquilo que tu está fazendo, tu perdeu o fogo, mas dá para encontrar de novo, porque lembra que isso tudo é uma experiência. A Letícia, a gente começou, agora já para terminar, a gente começou conversando e a Letícia foi muito rápida e perspicaz, logo que a gente começou, eu perguntei assim, Lê, como é que a gente acha estabilidade? Até uma sabedoria empírica dela, né, por ser fisioterapeuta. Como é que a gente acha estabilidade, Lê? Aí ela de cara disse, o tato, claro, estabilidade é o tato, então, putz, perdi o chão, aí senta, não, o chão continua aqui, para aí. Aí tu traz a tua consciência, a tua percepção para as tuas sensações táteis. Ok, beleza, relaxamento, a água, meu corpo é 70% água, não sei o que, blá, blá, blá. Eu tenho que conseguir me encaixar aqui dentro da minha coluna, para aí, conforto.
Tá, e aí isso aqui tá chato. Bom, eu tenho que ter uma motivação, um tesão, eu tenho que ter o porquê tá aqui. Isso é o fogo. Aí respira, abre os olhos um pouco e diz, tá faltando fogo, tá ficando chato, tá faltando fogo, né? Tá faltando motivação, senão perde a graça, né? O ideal é eles estarem equilibrados, todos, os 5. Sim, e tem a grande coisa boa da gente saber é que quando um se equilibra, os outros vêm a reboque. E quando um se desequilibra, os outros também vêm a reboque. Então tem um lado positivo e negativo nisso, né? Mas aí tu pensa que às vezes cada pessoa vai ter um que vai ser mais fácil de acessar. Por exemplo, eu acho que eu fico parada bem. Eu acho que eu tenho uma boa estabilidade. Uhum. Aí tá, beleza, parei. Que maravilha. Primeira coisa é conseguir parar, né? Primeira coisa é montar o asana e conseguir ficar ali 5 respirações. Eles dizem que isso é um empoderamento, é um exercício de poder. Tu consegue, fazer o que tu quer. Eu parei, para aí, eu não vou reagir. Parada, imóvel. Ok. Aí eu vou procurar o conforto, beleza. Ai, tá gostoso, até que tá legal, e dá um certo prazer. Tendo prazer, tem fogo. E aí depois tu vem. Aí o ar e o espaço, as cenas dos próximos capítulos. Mas aí a gente vai. É muito legal, é muito apaixonante, assim, porque aí os exercícios que a gente faz, eles têm um outro lado, né? Porque pensa que isso é só uma percepção da mente. Tanto que uma pessoa que perca o tato, ela perde o equilíbrio. E é só uma percepção da mente. Então, como a mente está criando aquela percepção, a gente consegue trazer essa percepção, a gente consegue trazer isso de uma outra forma. Bom, eu não estou sentindo muito bem. Por exemplo, quando a gente voa de avião, aonde está a terra no avião? Fala sério, 10.000 pés de altitude. Não tem terra no avião nenhuma. A gente é que bota o bumbum na poltrona e os pezinhos naquele chão que estão voando. E se o chão fosse de vidro, que nem tem as pontezinhas de vidro, ninguém andava de avião. A gente ia olhar e dizer, tá louco! E a gente se sente super seguro. Bota aquele cintozinho de segurança que não serve para porra nenhuma, porque se morrer vai se quebrar tudo mesmo, vai voar tudo que troço. Aí tu bota aquele negocinho, quando fecha o cintozinho, passa 2 horas com o cintozinho, acha que tá muito seguro. É só uma experiência da tua mente, entendeu? Porque que tem gente que tem síndrome do pânico e entende que é uma experiência da mente da pessoa, ela bota o cintozinho e ela diz, isso aqui não serve para nada. Eu boto o cintozinho e me sinto a pessoa mais segura do mundo. A mente está criando isso, né? Então, como ela cria, a gente pode comandar a mente, né? Então, a minha estabilidade no avião é os meus pés no chão, mesmo que não tenha chão nenhum aqui, mas tem uma lata que está voando, nem vou pensar velocidade, nada disso eu penso agora. E é isso. E aí a gente vai criando as nossas experiências, né? Tentando sair das confusões do desequilíbrio dos elementos, né? Amores, vou deixar que a Fê tem que ir e a Lê tem que dormir. Eu também, amanhã tem um dia super cheio. Semana que vem eu vou estar de retiro. Eu entro de retiro sábado, na verdade, sexta de tarde, e saio só no outro domingo, depois do feriado. Então, semana que vem eu nem dou aula também. Terça-feira é feriado, quinta o Rafa vem me substituir na aula. Quem quiser ir lá às 7h30 da manhã. E aí, na outra semana, a gente se encontra de novo, quarta, 8h30. Tá bom? Onde é que eu retiro, Carla? Aqui em Três Coroas. Aqui no... Que legal. Vai ser demais. Vou tentar tirar umas fotos, se eu conseguir, fazer umas filmagens. É muito lindo. Mas esse sábado a gente se vê, né? Não. Esse sábado não tem? Eu tô perdida. Não. Agora só dia 26, eu acho. Pois é, por isso que eu estava perdida também, porque no último cronograma, acho que tinha também. Aí me confundi também. Não, mas eu tinha arriscado já aqui na minha agenda. Não. Só no dia
o encerramento. E aí depois tem dia 3 ainda. Eu vou buscar a Lívia. Tá, vai lá. Boa noite, amores. Obrigada. Boa noite, Boa noite. obrigada. Beijo, Tchau, beijo. tchau. Tchau, Vai tchau. botar a foto da capa do livro ali, né, para nós. Vou botar agora já. Tá Beijo. bom. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, Tchau. tchau.